Eu quero pegar o teu gancho, quando faz referência aí à proximidade do ministro Alexandre com o ministro, Gilmar, porque no livro Os 11, e eu trouxe o meu aqui, tu fala muito, das, proximidades, dos afastamentos, né, da dinâmica de poder no interior do tribunal. E eu queria te perguntar se hoje é muito visível quem está perto de quem está longe de quem disputa poder com quem dentro do Supremo. Eu acho que está bastante visível, né, Eduardo? As pessoas percebem isso e acho que aquela decisão, aquela proposta do ministro Edson Fachin, presidente atual do STF, de um código de conduta, revelou muito isso. Agora, essas proximidades, como você bem disse, no livro a gente descreve, eu e Luiz Weber, como algo circunstancial, algo às vezes do próprio processo, ou de uma condição ou de uma conjuntura específica, né? Neste momento, a conjuntura que nós vemos é dessa crise por que passa o STF, com o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Toffoli no alvo, por conta das investigações do caso Master, e com o presidente do Supremo propondo um código de conduta. E aí, os ministros que entendem que essa não é uma saída para a crise e que isso fragilizaria ainda mais o tribunal, se unem internamente por conta deste caso, na direção desta agenda. Isso não significa que esses ministros estarão alinhados em todos os julgamentos que vêm pela frente. Ao contrário, Flávio Dino vai votar, por exemplo, no caso de uberização, que deve entrar em julgamento nos próximos meses, num lado oposto de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Mas quando se trata dessa solução institucional para a crise hoje, esse grupo é bastante coeso porque pensa, nas palavras do ministro Gilmar Mendes, numa necessidade de fuga para frente. O próprio ministro Gilmar, e isso a gente percebe, né? Assim, a gente que cobre o Supremo há muito tempo percebe nos sinais que os ministros dão como é que as coisas estão lá dentro. Quando o ministro Gilmar Mendes sai para dar várias entrevistas, significa que ele está tomando a frente na resposta que o Supremo deveria dar, na visão dele, para essa crise. Da mesma maneira, quando o ministro Flávio Dino propõe uma reforma do judiciário passando por cima da agenda da presidência, porque isso em tese seria algo que deveria vir da presidência do Supremo, também é uma demonstração de insatisfação desse ministro em relação ao rumo que a presidência dá para a solução dessa crise. Então, realmente, hoje a gente percebe que existe um grupo coeso no tribunal nesse assunto e, do outro lado, um grupo que não é tão coeso, mas que defende sim a aprovação de um código de conduta ou de uma espécie de meia-culpa do Supremo para dar um passo depois adiante para solucionar essa crise. Esse grupo mais coeso, a gente pode ver o ministro Alexandre, o ministro Dino, o ministro Gilmar e o ministro Zanin aí também? Exatamente, exatamente. É uma percepção que a gente tem diante dessa pauta específica, né? E veja, até talvez as pessoas que vão ouvir pensem que eu sou, nesse caso, estaria passando pano. Mas não é simplesmente ser contra um código de conduta. Eu acho que é preciso complexizar isso um pouco. Se o ministro Fachin colocasse o código de conduta para votar, ele seria aprovado por unanimidade. Inclusive com o voto desses ministros que se dizem ou fazem críticas a essa proposta. A questão não é essa, a questão é qual a resposta institucional que o Supremo tem que dar para a crise. Esse é o ponto. E aí esse grupo tem uma visão específica, pensando mais politicamente, pensando realmente em outra solução para o problema, enquanto o ministro Fachin partiu desse princípio. E esses ministros pensam que partir desse ponto como solução seria um erro, porque fragilizaria ainda mais o tribunal. Quero te ouvir sobre a proposta do ministro Dino, mas antes disso, e só corroborando, inclusive, o que tu falas, o ministro Gilmar ele deu uma entrevista recentemente para o Jornal da Globo, antes da rejeição de Jorge Messias, em que ele faz uma crítica ao ministro Fachin, que se ela fosse explícita, teria ficado menos explícita do jeito que foi, né? Ele diz que, quando ele é perguntado sobre o código de conduta, ele diz a ministra Rosa tinha questões muito difíceis para resolver e ela resolveu do jeito certo, né? Ele estava se referindo aos pedidos de vista e às decisões monocráticas, né? Monocráticas, exatamente. Então, é uma clara crítica ao jeito que o ministro Fachin está fazendo, né, em que ele publiciza isso e coloca o assunto em debate e não deixa
internamente sendo discutido, né? E foi um erro que o próprio ministro Fachin, em conversas internas, e com o ministro Gilmar Mendes, inclusive, já admitiu. Porque é um erro estratégico. Se você tem um problema no teu colegiado, no teu trabalho, e você leva esse problema primeiro para fora, para depois discutir com seus colegas, é um erro. É um erro estratégico. E ali também pode ter tido um erro, as coisas às vezes, né, Eduardo, saem do controle por bobagem. E quando a história do Código de Conduta saiu, o ministro Fachin tinha pensado nisso antes daquele caso da viagem do ministro Dias Toffoli num avião para ver o jogo do Palmeiras, e dentro desse avião estava um advogado que atua também no caso Masta. Ele ainda não relator do caso Masta. Então o ministro Fachin tinha pensado isso antes. Veio toda a crise e ele coloca esse ponto no seu discurso de abertura do ano judiciário, e aí isso vira um problema. Então é um problema mais de forma nesse caso do que de conteúdo. Novamente, até já tinha havido uma conversa entre os ministros de que esse poderia ser um bom tema para se discutir ao final deste ano, mas isso estava sendo tratado reservadamente, colegiadamente, internamente. Quando o ministro publiciza, aí que gera esse tipo de problema. E aí o ministro Fachin precisa ainda de uma certa unidade interna, reverter esse problema para que a sua presidência chegue a um bom resultado em relação a esse tema e tantas outras. Mas, como você bem disse, na entrevista o ministro Gilmar faz essa crítica que, de mais explícita, eu acho impossível, né, à presidência do ministro Edson Fachin. Como que tu avalia a presidência do ministro Edson Fachin? Porque ele assume com uma expectativa de autocontenção, talvez, assim como o ministro Vieira de Mello no TST, de um judiciário mais discreto, e a presidência dele ter sido atropelada pelos fatos e, inclusive, não consegue uma mínima unidade do tribunal. Acho que também tem uma certa falsa expectativa ou esperança de que presidentes do Supremo tenham controle da agenda, controle das circunstâncias, da conjuntura política e que precisam deixar uma marca. Presidentes do Supremo, o ministro Gilmar fala isso neste momento e é meio perigoso. Ele, nessa mesma entrevista que deu para o Jornal da Globo, ele fala que o Supremo é parlamentarista, ele não é presidencialista. E é verdade. E é verdade. O presidente do Supremo só consegue avançar nas suas pautas se tiver apoio interno. E se ele não tiver, vira uma presidência apenas de sessões e mais nada. O que, na verdade, também pensar que presidências do Supremo precisam de um plano de governo, um plano ainda mais para 2 anos, né, Eduardo? 2 anos passam tão rápido que um presidente do Supremo não consegue fazer quase nada em 2 anos. Quando ele vê, quando ele pisca, o mandato dele já está terminando. O mandato do ministro Edson Fachin já tem 1/4, ele tem mais até setembro só do ano que vem. Então, acho que também tem essa falsa expectativa de que presidentes do Supremo precisem fazer um grande acordo nacional, planos de obras e coisas do gênero, quando não é necessariamente isso. E também porque o presidente não controla os seus pares. Presidentes do Supremo não têm ascendência sobre seus colegas. Então, o presidente precisa construir essa unidade interna para, nos momentos de crise, ele aí sim ter alguma abertura com seus colegas para ou conter essa crise ou diminuir os prejuízos que o tribunal pode ter diante da conjuntura política que, como eu disse, é incontrolável, né? O ministro Fachin, ele traz, né, a ideia de um código de conduta, quase, né, que talvez um manual de boas práticas para ser ministro, e o ministro Flávio Dino vai para um caminho totalmente diferente, né, de uma reforma do judiciário, e toca aí em alguns temas que também são bastante prementes, né, os penduricalhos, a responsabilização de magistrados. Essas coisas, elas coexistem, uma é resposta da outra, corremos o risco de ver nenhuma delas avançando. O que tu pensa sobre isso? Olha, Eduardo, esse risco ele existe, mas não por conta da falha do próprio Supremo. Mas repare que essas duas propostas, mas especialmente a do ministro Flávio Dino, é exposta neste momento em que o Congresso vai parar por conta das eleições.
O presidente da República precisa se reeleger para saber se leva esse assunto adiante. E pode ser que no ano que vem tenhamos um governo totalmente diferente, com outra visão de judiciário e na relação com o Supremo. Então, essa proposta do ministro Flávio Dino pode não ir a lugar algum por conta da circunstância política. Tem pontos ali que ele sugere que seriam bons se fossem debatidos, inclusive nessa melhor definição dos impedimentos de ministros do Supremo, suspeição de ministro do Supremo ou dos juízes do país inteiro, assim como essas reformas necessárias na remuneração dos juízes. E aí você mencionou, né? Será que essas duas propostas coexistem? Eu acho que elas coexistem, as duas têm potencial de serem aprovadas. A questão é, a reforma que o ministro Dino propõe, ela precisa da aprovação pelo Congresso Nacional. A proposta que o ministro Flávio Dino sugere, a proposta que o ministro Fachin sugere de um código de conduta, ela só precisa passar internamente. Então, a do ministro Flávio Dino depende do Congresso Nacional, a do ministro Fachin é algo que internamente o Supremo poderia fazer a qualquer momento. E eu penso que o Supremo, em algum momento, vai fazer esse código de conduta, que pode ser, inclusive, minimalista. Novamente, como eu disse, os ministros não são contra um código de conduta, eles são contra utilizar essa pauta para responder uma crise porque entendem que isso fragiliza o tribunal. E código de conduta também aí depende do que vai estar nesse código de conduta. Eu mesmo, debatendo com os meus amigos e colegas do Sem Precedentes, eu falei, olha, talvez o Supremo precise mais de conduta do que de código. Precisa mais do exemplo dos ministros do que necessariamente uma regra. Mas Diego Werneck, professor do INSPE, mencionou, olha, mas é bom que a gente tenha um código para a gente, inclusive, poder fazer a comparação com a conduta do ministro que eles mesmos aprovaram como limites, de fato, porque aí a gente tem um pouco mais de clareza sobre o que é possível e o que não é possível. Mas penso que até o final do mandato do ministro Edson Fachin, algo nesse sentido vai ser aprovado. E se o presidente Lula se reelege, teremos uma reforma talvez pensada pelo ministro Flávio Dino e com outras sugestões que possam vir. Se o resultado eleitoral for diferente, por exemplo, com Flávio Bolsonaro eleito presidente, aí eu acho que a agenda muda completamente.